Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Estratégias para Atração de Clientes na área de beleza, com foco em técnicas de rapport e de psicologia do consumidor. Se você é dono ou dona de salão de beleza, de estúdio, de esmalteria, de barbearia, ou é um profissional que trabalha na área, é um profissional da beleza, esse curso é para você. É um presente que nós da Coeso Academy estamos dando por voltarmos agora do período de pandemia, estamos com as nossas atividades para 2021 começando, então você ganha esse presente de coração para que o seu negócio cresça, desenvolva e cada vez mais a gente possa ter um ecossistema de beleza muito forte e muito bem posicionado. Você deve estar muito preocupado, muito preocupada com a quantidade absurda de novos negócios que estão surgindo na área de beleza. Você olha para um lado, você olha para o outro e novos salões têm surgido, novos estúdios têm surgido, novos profissionais, seja legalizados ou informais, mas a gente tem visto um crescimento muito forte na área de beleza e a tendência é que isso aumente porque é uma opção de saída para o desemprego, as pessoas têm empreendido, e quanto mais o desemprego aumentar, mais os empreendimentos vão surgir e o segmento de beleza ele é um segmento muito forte porque em todo momento, em todo canto tem pessoas precisando fazer aí um tratamento de beleza, mas você não pode ser considerada mais um negócio. Mais um entre tantos, você precisa se destacar e para se destacar existem técnicas de marketing que você pode fazer uso de forma sustentável, de forma prática e que faça com que o teu negócio ele se destaque diante dos demais e você tenha uma vantagem competitiva muito forte. O conhecimento é uma vantagem competitiva, quanto mais você conhecer, mais você vai extrair um diferencial competitivo e vai ter um posicionamento melhor no mercado. Agora, vale dizer também que esse nosso curso aqui ele é de apenas 1 hora, então sendo de 1 hora a gente não vai conseguir ver tudo, por isso que eu estou fracionando aqui para vocês a parte de técnica de rapport e psicologia do consumidor, porque existem outros elementos, na verdade são 4 elementos que a gente deve estudar para se destacar nessa parte de atração, de persuasão e fazer com que mais e mais clientes possam estar junto com vocês, tá bom? Então se você está aqui é porque você você recebeu aí um brinde do nosso Vale Presente de curso online gratuito, estratégias para atração de clientes na área de beleza. Então parabéns, se você conhece mais alguém da área de beleza, tem um amigo, uma amiga que também trabalha, que também tem um salão, ou então que está pensando em fazer, indica para ele, indica para ela, esse mês agora de janeiro, mês de fevereiro, eu vou estar focando nisso, esse presente para vocês, mas também estou aqui divulgando, se você quiser fazer o curso completo, quiser estar conosco para entender todas as nuances de marketing, de persuasão, de copywriting, de tudo que a gente pode falar, escrever, mostrar, apresentar, para atrair mais clientes, então aqui é o curso para você. Tá bom? Então eu vou começar fazendo uma pergunta muito básica, e essa pergunta básica é a seguinte: qual a chave para o sucesso em um processo de influência, em um atendimento, em uma negociação ou em uma venda? Tá certo? Nesses 4 elementos. Qual é a chave? Qual é a chave? Chave é aquilo que abre, é aquilo que fecha. Aquilo que se for feito de forma correta vai abrir portas, aquilo que se for feito de forma errada não conseguirá abrir portas, mas também é aquilo que pode fechar portas, dependendo do teu interesse, da tua intenção. Então eu vou deixar esse tempinho para você pensar. Qual a chave para o sucesso em um processo de influência, em um processo de atendimento ao público, em um processo de negociação, em um processo de vendas? E aí já vai a dica que são 4 elementos. Esses 4 elementos são, primeiro, a psicologia humana e do consumidor, tá certo? Lógico que eu não vou falar sobre a psicologia completa humana, eu sou profissional de marketing, sou um profissional de estratégia, especialista em planejamento organizacional, em persuasão, em comunicação, em gatilhos mentais. Então o foco aqui com certeza vai ser a parte do comportamento do consumidor, que é o tema que eu já abordo há anos em sala de aula. Também sou professor aqui em Pernambuco, em várias instituições de ensino superior, e aí faço esse ensino já há mais de 8 anos aí para muita gente que tem os seus negócios, implementando nos seus negócios para ter cada vez mais sucesso. Então o primeiro é isso, psicologia humana e do consumidor. O segundo são os modelos de mundo. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer que cada pessoa
tem uma forma de ver o mundo diferente, tem uma forma de enxergar o mundo diferente. Isso aí em filosofia chama-se cosmovisão, né? A forma com que cada pessoa olha o mundo, com o óculos, com o binóculo, com a forma de olhar, cada um com um olhar próprio. Então você também precisa entender que uma estratégia de marketing ele pode funcionar muito bem para um cliente, mas ele pode não funcionar para o outro. Então eu preciso entender quais são os canais de acesso, os canais representacionais de aprendizagem, de captação de informação, de comunicação que os diversos clientes possuem, tá certo? E aí já vou antecipando que existem 3 canais que daqui a pouquinho a gente vai ver também com calma. O outro elemento são os processos de pensamentos. Eu tenho que entender como é que funciona o pensamento do consumidor. O teu pensamento como consumidor, o pensamento do consumidor que vai para o teu negócio, o pensamento de consumo da tua família também. E nisso está associado a questão dos gatilhos mentais. É muito importante entendermos que o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Ele está hoje sendo bombardeado por muitas informações. E quanto mais ele é bombardeado, mais ele busca ferramentas que padroniza coisas, que facilita coisas, que fazem com que ele tome decisões de forma mais rápida, mais assertiva, e ele cria parâmetro, cria padrão. E é nisso que a questão da persuasão e do marketing tem utilizado bastante para trabalhar as estratégias de gatilhos mentais. Então a gente vai aprender, lógico que nesse curso aqui o foco não está em gatilhos mentais, existem no nosso curso completo 30 gatilhos mentais, cada um desses gatilhos com várias estratégias para aplicar no teu negócio. Mas lá no finalzinho a gente vai ver pelo menos algumas coisas também aí de estratégia. Lembrando que esse curso, o foco está em estratégia, então por isso o último elemento importante é que não adianta nada você entender de psicologia humana, psicologia do consumo, modelo de mundo, cosmovisão, entender de processos de gatilhos mentais e não saber colocar isso para gerar resultado, não saber traçar objetivo, não traçar planejamento. Então o quarto elemento aí é o planejamento estratégico, foco também do marketing para que você tenha um diferencial no teu produto. Mas aí eu começo falando uma coisa, né? Eu sou empreendedor social também há alguns anos, trabalho com comunicação nas periferias aqui da região metropolitana do Recife, tem um projeto chamado Associação Empreender, junto com minha esposa e uma equipe de quase 100 pessoas que a gente faz parte aí. A gente utiliza a pedagogia, a contação de história para mudar o mindset, mudar a cabeça de criança das periferias para ter uma visão mais empreendedora. E uma coisa que a gente sempre diz, a gente sempre tem visto ao longo de 10 anos que eu trabalho aí também com a comunicação, é que a palavra ela tem poder. E ela não só tem poder, mas também ela move o mundo. Pessoas que têm habilidade de trabalhar a fala, de trabalhar a escrita, de trabalhar o verbo de forma prática, essa pessoa ela tem a capacidade de movimentar o mundo todo. Então, por exemplo, grandes líderes políticos, religiosos, empresariais, eles estudam muito a comunicação, estudam bastante a oralidade, a verbalização, a escrita também, porque ele entende que a palavra ela tem muito poder. Só que além dela ter poder para o bem, ela também tem poder para o mal. Então, quando ela é usada para ativar gatilhos mentais, elas te tornam muito mais persuasivo. Então, muito cuidado na forma que você utiliza as estratégias de persuasão, de gatilho, porque, volto a dizer, as palavras elas têm poder, tudo aquilo que for proferido. E agora eu seguro só um pouquinho para dizer o seguinte: se você tem filho, você tem filha, irmão, irmã, principalmente se for mais novo, né? Muito cuidado com as palavras que saem da tua boca, aquilo que você fala para ele, aquilo que você fala para ela, aquilo que você chama ele, aquilo que você chama ela. Tem muito cuidado, porque as palavras ela têm um poder de transformar vidas e também de prejudicar vidas, né? Então, para isso a gente pede que vocês tenham muito cuidado na forma como você fala, como você aborda aí a linguagem também na sua casa, na sua família, né? A física quântica utiliza o poder da fala, o poder da linguagem, o poder do pensamento. A hipnose trabalha também a questão da sugestão, né? Ela diz que eu tenho formação em hipnose básica e avançada, e aí a gente vê que a sugestão ela tem muito poder, né? E o marketing utiliza isso muito. As grandes indústrias, as grandes empresas já utilizam isso há muito tempo. E aí a gente então pede o seguinte, que já que tem poder para o bem e tem poder para o mal, que vocês tenham muito cuidado ao utilizar as palavras, que vocês usem todo o conhecimento e persuasão de maneira ética e que vocês não utilizem isso para manipular pessoas, manipular grupos, manipular estruturas, organizações
de forma negativa, mas que sim você utilize para o bem, para que você possa ter um lugar melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, né, um negócio melhor e que vocês possam, acima de tudo, vender muito. E quanto mais vender, mais vocês possam contratar novos profissionais, ensinar também essas técnicas e fazer com que o teu negócio cresça cada vez mais. Quanto mais o teu negócio crescer, mais os teus colaboradores também vão crescer e assim sucessivamente. Eu deixo aqui logo para vocês a indicação de alguns livros que a gente vai utilizar ao longo desse curso. O primeiro livro muito importante é a principal base dos temas de persuasão, né? O livro do professor Robert Cialdini. Ele é PhD em comunicação, né? Esse livro ele é um best-seller, é um livro muito importante, que tem 300 e poucas páginas de muita artigo científico, pesquisas, de muita prática também. É um livro muito importante, vale a pena muito ler. Nesse livro ele divide 6 estratégias de gatilhos mentais, a gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses 6, mas que desses 6 pode se virar até 30, 40. No curso completo eu abordo 30 gatilhos, esses 30 gatilhos já são suficientes para você alcançar os melhores resultados em vendas, os melhores resultados de atração de cliente e você vai ter realmente aí já um crescimento exponencial. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, vai explodir a sua forma de pensar e você vai ficar inclusive viciado em entender o processo de psicologia do consumo e porque você vai ver que vai ter resultado. E esses resultados são bem práticos. Um outro livro que eu indico, e já vou começar a falar dele agora, é o livro Rápido e Devagar, certo? É do Daniel Kahneman, ele é um prêmio Nobel de Economia no mundo. Ele estudou sobre as formas de que pensamos e definiu que existem 2 tipos de pensamento. Esse livro aqui, o original dele é em inglês, certo? É o Slow and Fast, desculpa, né? E aí você encontra a versão em português também, é uma leitura muito agradável, muito bacana, mas que dá para conversar com vocês já aprenderem aqui de forma bem prática. Por exemplo, o professor Daniel, ele fala que existem 2 sistemas de pensamento que nós temos, de sistema de tomada de decisão, a forma com que o nosso cérebro pensa. Existe uma forma de pensamento rápido, aquele que o nosso cérebro não pensa direito nas coisas, simplesmente toma decisão. Por exemplo, não sei se já aconteceu com você de você sair de casa, fechar a porta, mas quando chegar na rua, quando tá longe, pensar assim, poxa, será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei a televisão? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei a máquina de lavar? Né? Porque você estava, na verdade, fazendo tudo ali de forma rápida, de forma sem pensar, de forma inconsciente, né? Porque tudo já estava introjetado. Então, o nosso cérebro, ele tem essa forma também de pensar em coisas que a gente já vivenciou, que a gente já conhece. Porém, e aí a gente chama isso de pensamento rápido, tá certo? É um pensamento intuitivo e que acontece de forma automática. E aí o marketing se aproveita muito disso, porque ele entende que você, como consumidor ou os consumidores de vocês, tem esse pensamento, um pensamento que toma uma decisão muito rápida e muitas vezes sem ser pensada de forma mais esmiuçada, mais esquadrinhada. E aí a gente tem o segundo tipo de pensamento, esse segundo sistema, que é o sistema 2, que é o sistema responsável pela reflexão racional, né? A solução de problemas mais complexos, chamado slow think. E esse pensamento slow think é aquele que, se de repente eu passar para vocês aqui um cálculo mais difícil, você vai pensar, você vai parar, você vai refletir com mais calma. E aí a gente está vivendo um problema muito sério também, que os nossos pensamentos têm se tornado cada vez mais seletivos. A nossa memória tem se tornado seletiva, porque hoje a gente não calcula mais as coisas de cabeça, a gente utiliza muito calculadora, computador, celular, a gente não memoriza mais números de telefone, não memoriza mais coisas como a gente memorizava antigamente, nome de rua, nome e sobrenome de pessoas. Isso no passado se fazia com muito mais frequência e ao longo do tempo as pessoas deixaram de fazer isso, porque existe a agenda, existe o smartphone, existem os computadores, né? E aí assim foi se deixando cada vez mais de se trabalhar esse tipo de pensamento mais lento. E aí nisso, só para você ter uma ideia rápida, né, sobre o que o livro aborda, se eu começar a conversar com vocês aqui sobre esporte, futebol, basquete, sobre tênis, ping-pong, o que quer que seja, e colocar para vocês aqui um slide que diga assim, ó, complete a palavra com a letra que falta. E aí tem a letra BOL, tracinho. Muito provavelmente, depois de falar de esportes, você vai colocar a letra A, dizendo que é bola.
né? Porque o nosso cérebro, ele diz, não, você estava ali. Existe uma brincadeira quando nós éramos crianças, fazíamos muito, que as crianças diziam assim pro outro, gema, 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 como é o nome da clara do ovo? Aí a pessoa respondia rápido, é gema. Não, cara, é clara do ovo. Ou então, lombo, 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 quem descobriu o Brasil? Ah, foi Colombo. Né? E aí o pensamento rápido. Mesma coisa se eu estivesse falando aqui de comida tal, você talvez responderia a mesma pergunta aí, a gente já faria de forma diferente e responderia como sendo bola. Eu vou segurar por aqui rapidinho, a gente vai começar um outro vídeo por causa do tempo de gravação da máquina, mas a gente vem já já com outro material, tá bom? Bem, então como já falei, hoje a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado, cada vez com mais pontes, a gente tem tido acesso a informações do mundo todo em uma quantidade de informações e um volume de informação jamais visto em toda a história da humanidade. Né? Hoje a gente tem mais acesso a informação diversas em um dia do que pessoas no passado tinham, às vezes, no mês todo, no ano todo. Né? Então a gente hoje é bombardeado por Instagram, bombardeado por Facebook, bombardeado pelo Twitter, os canais de TV, a TV a cabo, revista, jornal, né? O tempo todo estamos sendo bombardeados. Isso tem feito com que o nosso cérebro, ao evoluir, né, ao se adaptar aos novos sistemas, novas formas também de viver o mundo, ele passe a tomar abordagens cada vez mais rápidas, né? E aí ele começa agora a aprender coisas para tomar decisões rápidas. E aí eu vou indicar para vocês alguns materiais. Tem um livro mesmo muito legal, que é o livro Se Liga na Psicologia, da editora Globo. Esse livro fala sobre interações sociais, como nos adequamos, como pensamos, como nos comportamos, sobre comunicação, persuasão, influência, fala sobre sentimentos, sobre relações de idades, consciência de decisões, o que nos motiva, ilusão de ótica, hipnose, os diversos pensamentos de diversos especialistas de psicologia. É um livro muito legal, eu indico muito a leitura dele aí para vocês. E outro livro é o do Joseph O'Connor, Manual de Programação Neurolinguística, sobre PNL. É um guia prático para você alcançar o resultado que você quer. Foca em persuasão, no conhecimento da linguagem no outro, no próximo. E é um livro que vale muito a pena ler. Nem todo livro PNL está focado num processo de persuasão, onde você está associando ao outro. Muitos deles hoje estão associados a você fazer uma auto-reprogramação para se desenvolver melhor, para se empoderar. Mas isso é muito bacana porque ele lida aí com os canais do próximo e como a gente pode fazer para ter melhores resultados. Vamos falar agora de venda, tá certo? A gente precisa entender que o processo de venda não acontece simplesmente onde eu boto o produto para vender, a pessoa vai e compra. Existe um processo, existe um ciclo. Aqui na imagem tem uma pessoa dizendo assim, ó, só estou olhando a academia, só estou olhando o salão, só estou olhando aqui o estúdio, né? Não vem me oferecer nada não, é o que muito acontece no comércio, mas muitas vezes está associado a ele nem entender, inclusive, o problema que tem. Primeiro processo, primeira etapa de um processo de ciclo de venda está no consumidor ter consciência do problema. Mas como é que ele vai ter consciência do problema se ele nem conhece as formas de problema existente, por exemplo, na área de beleza? Se eu não sou especialista como você sabe de repente que o meu cabelo, que minha pele, que as minhas unhas precisam de um tratamento específico, talvez eu não saiba. Então o primeiro processo está em tornar-se conhecido, está lá na consciência do problema. A partir do momento que o consumidor ele toma consciência, ele sabe que tem aquele problema, por isso que é importante, por exemplo, que se você for fazer uma panfletagem, por exemplo, você não panflete só divulgando seu negócio, coloca lá dicas sobre tratamento, dicas do que você, quais são os problemas que podem acontecer na área específica que você tem, o que é que, por exemplo, a ausência de alguma coisa pode acarretar. Então a pessoa vai pegar ali, vai ter um conteúdo bacana, vai ter um conteúdo bem legal. Hoje a gente tem falado bastante mesmo sobre geração de conteúdo. E aí você pode fazer bem diferente aí esse processo de panfletagem da tua organização, da tua empresa. E aí a partir do momento que ele toma consciência do problema, agora ele passa a explorar as soluções existentes. E aí ele vai entender que existem concorrentes, né, concorrentes a você que podem oferecer o produto com uma qualidade diferente, com um tipo de tratamento diferente. E quanto mais ele vai ver as opções, mais ele vai ter aí forma de tomar uma decisão. E aí é onde você entra, né? Você entra para tendo que aparecer, mostrar-se e fazer-se presente na mente do consumidor. A partir do momento que ele explora as soluções, agora ele vai ter a consideração da compra. Compra ou não?
resolva esse problema ou não resolva esse problema. Então a gente já está vendo aqui que existe todo um pensamento no consumo que não é simplesmente ofereço, vou lá e compra. A partir do momento que eu tomo a consideração se eu compro ou não, ele vai avaliar as alternativas e a partir do momento decisão de compra. Nesse processo de decisão de compra, você vai aprender no curso completo a como influenciar a pessoa para tomar a decisão para o teu negócio e a partir dali fidelizar, a partir dali fazer parte da tua cartela de clientes e você poder cada vez mais ter ali uma recompra, uma fidelização bem bacana no teu negócio. Eu coloco para vocês, por exemplo, a gente está falando sobre a importância da fala, a importância da escrita, mas quando a gente fala sobre escrita, por exemplo, existe um termo hoje muito utilizado no marketing digital chamado de copywriting. E esse copywriting são frases que vendem, frases que persuadem, frases que convertem. Que converte o quê, Marco? Que converte uma simples visita a uma compra, que converte um simples olhar a fachada do teu negócio a uma compra do teu negócio. Então o marketing já aprendeu tanto que existem atalhos, gatilhos do teu cérebro que nós, profissionais de marketing, aprendemos frases, palavras que influenciam mais do que outras. Então, como é que você escreve certo, como é que você escreve errado? No curso completo vocês vão ter para cada gatilho. A gente vai falar dos copyrights, né? Como escrever, como não escrever uma oferta. Mas nesse aqui, como o foco é rapport, daqui a pouquinho você vai saber o que é rapport. A gente vai focar também em psicologia do consumidor, que é isso aqui que a gente já está vendo sobre todo o processo de compra e de venda. Mas aí falando sobre rapport, o que é rapport? Essa palavrinha que eu estou falando tanto e que é tão importante para você atrair cliente. Rapport é uma condição mental de associação e harmonização de pessoas. Não sei se já aconteceu com você, de você conhecer alguém, começar a conversar com aquela pessoa ter coisas em comum com você, e você gostar muito daquela pessoa, gostar muito daquele assunto, e dizer a ela assim, poxa, parece que eu te conheço há tanto tempo, né? Ou então até mesmo o amor à primeira vista, né? Você diz, eita, bateu uma química, rolou uma química. Essa química, ela chama-se rapport, e existem processos práticos, passos a passos, que você pode fazer para conectar. E tenha certeza que pessoas compram de quem ela tem afinidade. Quanto mais você criar afinidade com o teu consumidor, mais esse consumidor vai querer consumir o teu produto, mais ele vai se sentir disponível para te ouvir, para ouvir as tuas ofertas, para ouvir tuas sugestões. E quanto mais você tiver o ouvido atento do teu consumidor, mais você vai conseguir persuadi-lo a consumir o teu produto, que você sabe que é um produto bom, é um produto que muda a estima das pessoas, e quanto mais as pessoas têm a estima melhorada, mais elas vão ser ativas economicamente, socialmente e etc. no nosso mercado. Então todo mundo ganha com isso, inclusive eu ganho quando um cliente seu sai muito satisfeito com o tratamento. Então quando a gente fala de rapport, a gente está falando de sintonia, criação de sintonia ou relação harmônica, relação de uma harmonia entre um e outro, o que um faz, o outro faz também, o que você diz que é legal, a pessoa também acha que é legal, aquilo que você diz que é ruim, a pessoa também considera que é ruim, ela te ouvir, ela gerar confiança. Confiança é a base da persuasão, é a base do marketing. Se você perder a confiança do teu consumidor, não adianta nada você estar estudando tudo isso aqui. Então a gente precisa trabalhar mesmo o processo de confiança para a geração de rapport. Então rapport é uma palavra de origem francesa, quer dizer harmonia, afinidade, concordância. Faz com que pessoas que estão juntas, que estão próximas, elas concordem uma com a outra, se gostem e possam gerar bom relacionamento. Aí tem frases como, que bom te conhecer, poxa, gostei muito de te conhecer quando cria esse rapport, né? Então parece que te conheço há tanto tempo, uma sensação de bem-estar, quando às vezes as pessoas estão com você e tem essa sensação de bem-estar, é muito legal estar próximo a você, ouvindo as tuas conversas, cortando o cabelo contigo, fazendo uma maquiagem contigo, fazendo uma unha contigo. Então as pessoas gostam de estar com você. E isso é técnica, gente. Você consegue fazer com que, de forma planejada, pessoas, clientes, possam se tornar harmônicas com você e criar essa relação de rapport. Assim como rolou a química e amor à primeira vista, como eu já falei. Tem um especialista em comunicação, né, palestrante, que fala bastante aí pelo mundo todo, que trouxe de novo à tona esse viés do rapport, chamado Anthony Robbins, né? E o Anthony Robbins, ele diz o seguinte, que rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém,
Vê só, a capacidade de entrar no mundo de alguém. Lembra que cada um tem uma visão de mundo? Cada um tem uma cosmovisão? É a capacidade de eu entrar no mundo da outra pessoa, ou seja, entender ela melhor, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo, do seu pensamento, para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Isso não está associado só à empatia não, certo? Não é só empatia, não é só você simplesmente entender o outro, mas é você criar sim uma relação, uma sintonia dos dois, de tal forma que o teu consumidor, o teu cliente, ele se sinta realmente valorizado. Vale a pena entender o seguinte, que como eu falei, né, sobre cosmovisão, sobre cada um enxergar o mundo de uma forma diferente, existem canais de acesso de comunicação que cada pessoa, eu, você, o seu consumidor, seu filho, sua filha, sua mãe, cada um de nós temos 3 canais de acesso de informação, de acesso de aprendizagem. Esses canais são chamados de canais representacionais, tá certo? Ou canais de acesso de comunicação, que são os canais visual, auditivo e sinestésico, ou seja, todos nós temos os 3, mas cada um de nós tem um mais aflorado do que o outro. Alguns são extremamente visuais, então aquela pessoa que é extremamente visual, ela precisa não só ouvir tua oferta, por exemplo, num rádio, ela precisa ver coisas, ela precisa ver imagens, ela precisa ver um antes e depois, ela precisa ver alguma imagem de resultados que aconteceu para poder entender o que está sendo falado. Já outras pessoas não. Já outras pessoas, o principal canal de aprendizagem dela, de acesso, é o ouvido. Então, numa ligação, num rádio, numa mensagem de áudio, numa bicicleta de som que está passando no bairro, essas pessoas auditivas elas vão ser muito mais alcançadas. Existem outras já que o canal de sinestesia, de toque, de ter que sentir, de ter que fazer um test drive, de fazer lá uma amostra grátis no teu negócio, ele é muito melhor, muito mais válido do que simplesmente ouvir ou simplesmente ver. Lembrando que todo mundo tem os 3 canais, só que cada pessoa tem um desses 3 mais elevado. E é possível você descobrir qual é o principal canal de acesso, o principal canal representacional do teu cliente. Para isso você precisa conversar mais com ele, entender mais. E existem palavras, no curso completo eu falo sobre quais são as dicas que a pessoa que está falando contigo deixam claras para sobre o canal de acesso dela e você possa usar. Por exemplo, uma grande loja como C&A, Riachuelo, ela utiliza bem o seu sistema de vitrine, o vitrinismo, para pegar essas 3 pessoas. Você entra numa loja como essa, você vai ouvir uma música de ambiente agradável, então alguém que é auditivo vai se sentir à vontade com isso. Você vai ver um ambiente muito iluminado, com espelhos, com manequins muito bonitos, bem vestido lá, com combinações muito legais. E você vai ver também a proximidade das roupas, a pessoa pode passar, pegar, tocar, provar. E aí a gente trabalha os 3 canais, mas já o teu negócio é diferente. A gente precisa saber quais são, como é que eu vou me comunicar com o meu cliente. Como é que eu vou me comunicar com um determinado tipo de cliente, com outro determinado tipo de cliente e com outro determinado diferente, com o visual, com o auditivo e com o sinestésico. Mas é importante entender o seguinte, que o rapport, ele pode ser construído. Essa harmonia, essa sinergia que você cria com o teu consumidor, ele pode ser construído. E para construir existem alguns elementos que são universais para a geração de rapport, tá certo? Por exemplo, primeiro, a gente tem o elemento sorriso. Ah, Marco, eu sei que o sorriso abre porta, sabe, mas muitas vezes não utiliza. Muitas vezes, por exemplo, quando o consumidor entra no teu negócio, ele não é recebido com pessoas sorrindo, não é recebido por uma recepcionista que tem como, de forma inteligível, de que ela precisa sorrir, porque o sorriso está associado a um gatilho de reciprocidade. O sorriso é um presente, gente. E quando eu recebo um presente, eu me sinto agora na obrigação de retribuir o presente. Então, pessoas quando riem para mim, eu também vou sorrir para essa pessoa, mesmo que eu esteja chegando ali estressado, cansado, enfadado. E aí a gente vai começar a liberação de hormônio, porque o sorriso, a alegria, ele libera hormônios da sensação do prazer. Então eu vou ter na minha loja, no meu ambiente de trabalho, no meu estúdio, no meu salão, pessoas que já entram recebendo uma dose de elementos hormonais de prazer. Então a primeira coisa, sorriso, chave universal do rapport, transmite confiança, é um convite à interação interpessoal,
vale a pena vocês focarem no sorriso. Outra coisa é otimismo, certo? O otimismo transmite firmeza e segurança. Ninguém gosta de estar num ambiente onde pessoas são pessimistas, só falam de desgraça, só falam de coisa ruim. Gente, desliga aí a TV se estiver passando programa policial que só mostra morte, assalto, sequestro. No teu ambiente de trabalho as pessoas têm que estar felizes, têm que estar satisfeitas. Não pode estar simplesmente com medo de tudo lá e sendo bombardeada com mensagens pessimistas, mesmo que de repente você goste de fazer aquela conversinha ali de forma pessimista, mas cuidado, muito cuidado com aquilo que é falado no teu ambiente de salão, no teu ambiente de beleza. Gentileza. Gentileza é uma característica pessoal que torna a pessoa capaz de ser amável, educada e cordial. Tem aquela frase que diz: gentileza gera gentileza. A gente sabe que é uma grande chave para o rapó e que vale muito a pena você focar na gentileza no teu negócio. Então seja gentil. A pessoa chegou, ofereça uma água. Né? Como já falei, existe o gatilho da reciprocidade, que a gente fala daqui a pouquinho, e que nessa questão de um copo de água já é um presente que a pessoa está ganhando ali, já é uma gentileza. Eu cheguei do sol quente, cheguei cansado, peguei um ônibus e aí eu preciso, na verdade, me associar a um ambiente mais atrativo. Atenção, gente, atenção, seja atencioso, faça a pessoa se sentir ouvida e respeitada. Hoje em dia muitas pessoas querem somente ser ouvida, a gente não é mais ouvido. Ontem mesmo eu fui comprar pão na padaria e a pessoa parecia que queria me despachar, eu querendo comprar outras coisas, ela me entregou o pão e foi atender outra. Eu disse: não, mas peraí, eu quero mais alguma coisa. Ela me deu outra coisa e já foi atender outra pessoa. Não, peraí, ainda tem mais. Terminei não levando outras coisas, porque a pessoa parecia que queria ali produção. E olha que nem tinha muita gente, né? E isso eu estou falando de uma padaria. Disponibilidade. Demonstra disponibilidade para atender os anseios do seu cliente. As pessoas querem que você seja disponível. Muito cuidado com a indisponibilidade. Olha só, tem uma promoção de um salão que está lá, ó: fazendo seu cabelo aqui na Renove, né? Sua mãe ganha uma hidratação ou selagem, por exemplo. E aí lá no Instagram dessa pessoa, no Facebook, desculpa, dessa pessoa, tem lá uma mensagem dizendo: poxa, faz tempo que eu tento falar com vocês no telefone, tento ligar, e aí vocês não atendem nunca, sempre cai na caixa postal. Muito cuidado, gente, muito cuidado com isso. A disponibilidade, ele é uma ferramenta muito chave também para a criação de rapó. Outra coisa é respiração, tá certo? A gente daqui a pouquinho vai falar sobre respiração, quando a gente falar sobre a prática de criação de rapó, mas ela dita o ritmo da interação, vale a pena você entender isso. Tratar a pessoa pelo nome é outra coisa extremamente importante. As pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de ouvir o seu nome, então aprenda o nome do teu cliente. Quando ele ligar, já chame ele pelo nome, tá lá no teu celular, registra lá o nome dele salvo de forma mais transparente. Todos gostam naturalmente de ouvir o próprio nome. Transmitem valorização, reconhecimento. A mãe da gente chamava a gente pelo nosso nome quando a gente era bebê. Foi a palavra que a gente mais ouviu nos nossos primeiros anos de vida. Então isso é muito importante para a gente. Então trate seus clientes pelo nome. Isso aí é básico de criação de rapó. E o próximo elemento é paciência. Saiba ouvir o que a pessoa tem a dizer. Quando você entender o que o seu cliente quer, poderá identificar melhor. Mas eu vou falar sobre paciência também em um gatilho. Entender com calma o que a pessoa quer e trabalhar muito a questão do eco inteligente, tá bom? Gente, eu estou gravando um vídeo de 15 minutos para a gente bater aí a 1 hora, não tomar muito mais o tempo de vocês, mas deixar vocês cientes, conscientes de que esse é um assunto importante, que vocês precisam entender. A gente só vai ver, na verdade, cerca de 10, 15% de tudo aquilo que existe para se falar sobre persuasão. 1 hora não daria para fazer esse curso todo, né? Esse curso ele é bem mais amplo. Vai aqui embaixo no site, dá uma olhada sobre cada tema a ser abordado no curso, o que você pode aprender para melhorar o teu negócio, para melhorar a tua ideia, para você se destacar diante dessa concorrência que tem sido cada vez mais forte, aí tem vindo com tudo na área de beleza. Mas vamos lá, elementos universais para gerar rapó, ainda em elementos universais, tá bom? Então, características comuns. É muito importante que você busque características comuns que existam entre você e o teu consumidor, né? Então isso aqui é muito forte. Você conversar com alguém que gosta das mesmas coisas que você gosta é muito legal.
Então procura saber, procura conversar um pouco, ouve mais o teu cliente, pergunta a ele como é que foi o dia dele, como é que foi o final de semana, se as coisas estão bem no trabalho, se as coisas estão bem em casa. E aí de repente ele diz, poxa, meu filho, pô, você também tem um filho, que legal, eu tenho um filho, quantos anos tem? Ah, meu filho tem tantos anos, pô, que legal, o meu já não tem mais, o meu já é mais velho, mas eu lembro muito dessa fase, é muito importante, né? A pessoa diz, poxa, que legal, ele está falando sobre o meu filho, né? Algo tão importante para mim. Ou então, se de repente fala sobre, eu fui para assistir uma peça de teatro, poxa, que legal, você também gosta de teatro. Agora, é muito importante que você não minta, tá certo? Busca o máximo de informações e se conecta com aquilo que realmente vocês têm afinidade. Então, essas características comuns, elas precisam ser verdadeiras. Receptividade, seja receptivo, seja receptiva ao que a outra pessoa está dizendo. Faça perguntas sobre o que ela está falando para a pessoa ver que você quer saber mais, quer se aprofundar mais sobre aquilo que a pessoa está dizendo, sobre aquilo que o teu consumidor está dizendo. É muito importante você entender disso aí e ser receptivo e fazer esses levantamentos. Julgamento e crítica, não julgue e critique outra pessoa, lembre-se que cada um tem um mapa de mundo. Talvez você a julgue porque você pensa de um jeito diferente do teu consumidor e aí você vai terminar sendo preconceituoso, preconceituosa, porque os teus conceitos estabelecidos na tua fundamentação de pensamento, na tua cosmovisão, ela é muitas vezes muito focada naquilo que você considera como sendo verdade e que talvez para outra pessoa seja diferente. Tem um livro muito legal, eu não coloquei aqui no nosso material, mas eu tenho ele aqui e indico muita leitura para vocês. Chama-se Dando Nome ao Elefante. Ele fala sobre cosmovisão, tem um ponto de vista de todas as linguagens de cosmovisão que a gente tem ao longo da história, tanto na filosofia como no cristianismo, né? Esse é um livro que o foco é cosmovisão cristã, mas que fala sobre os diversos pensamentos aí de Freud, de Maquiavel, de diversos personagens da história, da filosofia e como eles entendem sobre essa visão de cosmovisão. Um livro muito legal, indico a leitura, mas essa é uma leitura complementar, tá bom? Não está aqui nesse material conforme está no livro. Contato visual, uma característica muito importante, a gente olhar no olho da pessoa, olhar para ela, ela se entender enxergada, né? Não que você simplesmente está desdenhando ali a presença. Então, uma das maiores provas de demonstração de atenção e disponibilidade é quando você tem ali o contato visual. E outra coisa boa, postura. Postura é extremamente importante. Se policia para ter uma postura de vencedor, peito erguido, né? Para que as pessoas cheguem lá, sinta-se confiança também daquilo que você está fazendo. Tem uma boa linguagem corporal, né? O corpo fala, disponibilidade emocional, etc. Tem um livro muito legal que chama-se O Corpo Fala, que vale a pena também você ler de forma complementar, que mostra como é que o teu cliente ele pode estar dando traços de como ele pensa, de como ele age, através de expressões faciais ou de expressões corporais. Agora, de forma prática, como é que eu posso gerar rapport? Como é que eu posso gerar esse rapport danado que tem aí, que é criar sinergia? Por exemplo, deixa eu só mostrar uma foto aqui. Tem um grande líder mundial, né, que foi presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que ele demonstra muito criar rapport com pessoas que estão com ele, tá certo? Então você vê a forma de se comportar, a forma de se posicionar, a forma de posicionar a mão, a forma de tocar no queixo, de segurar a mão, né, de se sentar, de falar, de respirar, são formas muito próximas, muito de conexão, de sinergia. E aí, por exemplo, grandes políticos, grandes líderes religiosos, grandes líderes empresariais, grandes líderes da humanidade, eles aprendem muito sobre essas técnicas de rapport para poder persuadir, influenciar pessoas e conseguir tudo aquilo que ele espera, tudo aquilo que ele quer. Então, Barack Obama, ele é alguém que trabalha muito isso. É muito legal você buscar um pouquinho sobre rapport, que você vai achar sempre aí o Barack Obama nesse processo, mas você também pode fazer isso aí, tá certo? Eu vou falar daqui a pouquinho das técnicas, mas antes de falar das técnicas, é importante você entender que foi descoberto recente, na década de 90, um conceito de um neurônio, isso aí de forma científica mesmo, de um neurônio chamado neurônio espelho. Ele é um neurônio motor que faz com que nós tenhamos a tendência de repetir coisas feitas pelo nosso próximo. Por exemplo, num bocejo. Quando a gente vê alguém bocejar, né, a gente diz tem até um livro que fala sobre o bocejo é contagioso. É que ativa o neurônio espelho e faz com que
nós achemos, né, que estamos fazendo aquele mesmo movimento. Isso faz com que a gente crie uma sinergia também quando nós vemos pessoas fazerem algo. Nos bebês, por exemplo, teve um estudo mostrando que ele repetia as caretas, repetia a forma de olhar, repetia o bocejo, a forma de segurar a mão, por exemplo, entre um filho e uma mãe. Né? Na hora da amamentação a gente vê muito também a criação de sinergia. Tem um livro muito legal, A Lógica do Consumo, né, do Lindstrom, e o Lindstrom ele fala que se observarmos alguém fazendo algo, ou se lemos a respeito de algo, acabamos fazendo a mesma coisa em nossa mente. Assim, os neurônios espelhos não apenas nos ajudam a imitar outras pessoas, mas também são responsáveis pela empatia humana, tá certo? Então, a partir disso a gente vai falar um pouquinho sobre como gerar rapport. Tem algumas técnicas, tá bom? A primeira técnica chama técnica do espelho ou espelhamento. Ela pode ser começada de forma intencional, mas ela passa a partir do tempo a ser algo não intencional, tá bom? Técnica espelho é uma técnica que consiste em você agir como um reflexo da outra pessoa. Então, digamos que a pessoa está conversando contigo ali com o braço no balcão. Você está falando com ela, você também coloca o braço no balcão e está conversando ali meio que com a mesma posição da pessoa, do mesmo jeito. Aí, de repente, a pessoa cruza o braço, está conversando contigo. Aí você também cruza o braço, está conversando com ela. Ou você se posiciona mais. Tem que ficar muito claro de que você não pode deixar se perceber de que está imitando a pessoa. Isso não é um processo, não é imitação. É criação de sinergia. E aí o cérebro da outra pessoa vai começar a dizer assim, poxa, essa pessoa é tão legal, é tão bacana. É porque, na verdade, nós nos espelhamos com pessoas parecidas conosco. Tá bom? Então, espelhamento corporal é baseado na replicação do comportamento, dos movimentos e expressões da pessoa com que você conversa. É preciso tomar cuidado para não imitar. E no início você estará espelhando, mas depois isso aí vai fazer parte do dia a dia. Então, no lugar de imitar, tente acompanhar o tom de voz, a linguagem e o gesto das pessoas. Então, a gente também espelha o tom de voz, tá certo? Eu não falei logo aqui porque a gente vai ter um próximo focado nisso, tá bom? E também os gestos, o comportamento daquela pessoa. Mas vamos lá para a parte de som. A sintonia de voz, tá bom? É uma outra técnica de rapport. Você, de repente, está num lugar onde a pessoa fala muito alto e você fala muito baixo. Se vocês começarem a conversar, essa pessoa que fala muito alto, digamos que ela seja o teu cliente, ela vai começar a ficar inquieta, achando que você é lerdo, a forma de falar, né, incomoda. Você fala muito baixo, a pessoa tem que estar parando para ouvir. Talvez ela fale alto, inclusive, porque ela tem um problema de audição, esteja com o ouvido sujo, etc. Mas é importante que a comunicação ela se iguale. Mas é muito difícil eu trazer o meu cliente para baixo completamente, ou eu ir totalmente para cima se de repente eu sou aqui no meio. Então a ideia é você elevar um pouco o tom e conversar com ele. Ele vai ver que a partir do momento que ele está falando, ele também vai descer o tom, porque ele está vendo que está falando alto demais, mas você também não está tão baixo. E os dois terminam equilibrando, e esse equilíbrio de fala, de sinergia, termina tornando a conversa também agradável. E aí as pessoas querem estar com alguém de forma agradável. Então, ó, se o cliente fala lentamente também, se ele fala muito lento e você fala muito rápido, busca reduzir essa tua velocidade, né? Ou então se ele fala rápido demais e você lento demais, tenta ampliar essa velocidade. Ou inclusive o contrário, se você fala alto demais e o cliente baixo demais, baixa a voz também para falar com ele, para criar aí uma sintonia bacana. E o outro que está aqui embaixo é a questão do ajuste de linguagem, chama-se eco inteligente. É você mostrar através de feedback que está ouvindo a pessoa. Então o cliente chegou no teu estabelecimento, está falando contigo e começa a dizer, olha, porque eu fiz determinado tipo de coisa, você repete assim, pô, você fez determinado tipo de coisa? Eu fiz, aconteceu isso, caramba, aconteceu isso. Porque eu usei tal produto, mas olha, mas esse produto, ele não deu bem, então você está demonstrando que a pessoa está falando e você está ouvindo, você está ali validando, você está dando um feedback em tempo real. Isso chama-se ajuste de linguagem ou eco inteligente ou eco eficiente. Também vocês vão encontrar isso sobre esses canais aí de rapport no livro lá de PNL do O'Connor. Muito legal, muito bacana esse livro também. Agora é importante a gente entender o seguinte, que eu já falei para vocês que existem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicos. Eu preciso, conversando, entender
se ele é mais visual, se ele é mais auditivo, se ele é mais sinestésico. Vamos lá no curso completo, vocês vão aprender sobre essas técnicas todas também para entender. Mas, vê só, por exemplo, um visual, a pessoa que é mais visual, você consegue identificar, inclusive, pessoa mais visual, que é aquela que geralmente está conversando contigo, ela desenha no papel, desenha no guardanapo, ela precisa mostrar coisas lá, né? Então, o que é que importa para ela? A tua forma de se vestir é muito importante. Você é uma profissional de beleza, você tem que se vestir como uma profissional de beleza de qualidade, né? Então, inclusive, num gatilho que a gente fala aqui sobre autoridade, isso é muito importante. Você está vestido, você está trajado como profissional, acessórios que você utiliza, o tipo de maquinário que você utiliza, os gestos também que você utiliza, tudo isso conta muito para um cliente que ele é visual. Já a questão do auditivo, né? O tom de voz importa muito, presta atenção no tom de voz dele, como já falei, quais são as palavras que você usa, o volume, o ritmo, né? E aí, na questão do gatilho de marketing, a gente vai falar também sobre o que é que uma pessoa auditiva ela gosta de ouvir para poder agir positivamente em prol do teu negócio. E o sinestésico, um aperto de mão é muito importante, uma comida, uma aguinha gelada, um perfume, um ambiente perfumado, um ambiente limpo, ele é muito importante. Então, o ideal é que você faça tudo isso dentro do teu salão, do teu estúdio, da tua barbearia, da tua esmalteria, dos teus espaços de beleza, para que vocês consigam alcançar o máximo possível todo mundo, tá bom? Ó, um exemplo aqui para uma pessoa que ela é sinestésica ou que ela é muito visual. Essas cartelas de cores, essas cartelas de tons, né? Se fosse só para o visual, só a cor ali já importava, já estava de bom tamanho. Mas se eu sou sinestésico, eu quero pegar, eu quero sentir. Então essas cartelas que tem o próprio cabelo ali, né, tingido, com a cor que a pessoa pode ver, ela é muito importante para ser apresentado ao consumidor, mais até do que só aquela que é falada ou mais do que aquela só que é vista. Então, se você puder fazer os três aspectos no teu salão, eles são muito importantes, porque vai alcançar os três públicos. Isso acontece muito, por exemplo, em venda de carro. Eu já trabalhei com venda de carro e era muito interessante que a gente usa muitos gatilhos da parte de canais de representacionais. Por exemplo, quando você vai vender um carro, só mudando um pouquinho de assunto, né, para a gente ver que existem outros elementos também, tá bom? Para estudar tudo. Lembra que no curso completo a gente não vê só na parte de beleza, a gente vê tudo mesmo, para você entender o foco em beleza, certo? Foco em beleza, mas eu mostro como é que funciona também em outros segmentos, para você ver a comparação em elementos de varejo, de prestação de serviço, em educação, etc., de formas diferentes, para entender bem como é que funciona aí o comportamento de consumo. Então, por exemplo, alguém que está comprando um carro que é mais visual, você identificou que é visual, você vai mostrar a cor, você vai mostrar o painel, você vai mostrar o banco, a pessoa vai se apaixonar pelo visual. Se for auditivo, você liga lá o motor do som, mostra, aperta lá, abre o capô para ele ver, lá para ele ouvir o som bonito que fala com ele sobre o quanto que ele vai ouvir as pessoas dizendo que o carro dele é bonito, né, que ele está ali num processo bem bacana. E se for sinestésico, cara, bota dentro do carro, tem que fazer test drive para a pessoa sentir a maciez do carro, sentir lá a maciez do volante, do painel, tocar na pintura do carro. Então eu tenho que entender como a minha pessoa, como o meu consumidor ouve, como o meu consumidor aprende, como ele acessa seus canais para poder ter a melhor estratégia para ele. Tem um exemplo aqui de salão mesmo. O salão de beleza oferece test drive a candidatos a franqueados, né? No caso de uma empresa que está abrindo rede de franquia, o franqueado dele é um consumidor dele lá, o público-alvo, e ele faz lá um teste, né? Mostra a pessoa tudo que aquele salão tem para que aquela pessoa que quer montar também uma franquia, ela possa extrair, ter vontade também de ter um negócio. Eu vou segurar por aqui, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre as armas de persuasão e gatilho e mostrar a vocês aí todo o potencial que você pode extrair ao pensar nas técnicas de persuasão para o teu negócio da área de beleza. Valeu, gente. Daqui a pouquinho a gente... Falando sobre persuasão, é muito importante entender que a partir de agora a gente vai falar sobre... É importante falar sobre os gatilhos mentais e esses gatilhos estão associados a 6 elementos de persuasão que estão traçados nos principais livros, nos principais estudos sobre persuasão, que é, primeiro, o gatilho da reciprocidade, compromisso e coerência, a aprovação social, a afeição, a autoridade, escassez. Só que cada um desses gera outros gatilhos e cada um dos gatilhos gerados existem várias e várias estratégias que você pode utilizar
para atrair cada vez mais clientes. E a partir de agora eu queria só falar para você que se você tiver interesse de fazer o curso completo comigo de estratégia para atração de clientes na área de beleza, onde o foco vai ser nas técnicas de rapport com muito mais calma, com muito mais informações, a questão de psicologia do consumidor, os gatilhos mentais, todos os 30 gatilhos mentais e estratégias de copyright, estratégias de como fazer para poder atrair clientes e questão de entendimento do mapa de mundo, da cosmovisão. Agora só no mês de janeiro, no mês de fevereiro de 2021, você estará com desconto super especial de R$800 por apenas R$400, são 50% de desconto. Esse presente é porque estamos voltando agora, acreditamos muito no segmento da beleza. Eu tenho certeza que você vai ter um destaque muito grande no mercado, você vai se destacar dos concorrentes que estão surgindo, você pode ser aquela pessoa a trazer cada vez mais funcionários, mais profissionais a trabalhar na área e cada vez mais essas pessoas crescendo contigo, você crescer junto, tendo mais recursos, mais dinheiro e assim a gente criar uma rede bem sustentável na área de beleza. Esse curso ele está focado em gatilhos mentais, a gente fala sobre cada um dos gatilhos, por exemplo, indicador de sucesso, o que é que um diploma, um certificado, um prêmio, uma mídia, o que é que isso gera, o que é que uma premiação, o que é que uma logomarca ela gera para o teu negócio, o que é que acontece, por exemplo, que os estelionatários utilizam e conseguem extrair tanto de tanta gente aí de forma geral no dia a dia, os gatilhos da reciprocidade, né? Como é que funciona, o que é que acontece quando eu dou uma água mineral, quando eu dou um cafezinho, quando eu dou um biscoito, um confeito, aí eu vou dar os diversos exemplos, o que é que você pode fazer para se diferenciar, por que fazer isso, a questão do voucher, a questão de cupom de desconto, premiações, percentuais de desconto em datas específicas, data comemorativa, brinde, o que é que acontece com o brinde, qual é o impacto da geração da entrega de um brinde, amostra grátis, como funciona, como a gente pode fazer para trazer cada vez mais clientes através de amostra grátis de outros produtos, falar sobre gentileza, como é que, por exemplo, organizações sociais utilizam ou igrejas para atrair cada vez mais gente e tem crescido tanto. A gente fala sobre muitos e muitos elementos focado não só na parte de beleza, mas o foco na beleza, marketing digital, o foco total realmente em beleza, mas você vai aprender sobre muitos outros segmentos para que o teu pensamento de marketing, o teu pensamento do comportamento do consumidor, ele esteja cada vez mais alinhado com estratégias possíveis de atrair mais clientes. Vou dar exemplo de grandes empresas, o que é que faz, o que é que não faz, os nossos grupos, o gatilho de compromisso, como fazer com que a pessoa se comprometa a estar com você ou não, coerência e muitos outros gatilhos com foco, frases de copyright, outras frases de copyright, outras frases de copy, quais são as frases que mais atraem cliente, como é que funciona o contraste, como é que funciona as referências, como é que funciona a questão de combo e etc. Então tudo isso, gente, tudo isso vai ser associado a vários segmentos, a vários tipos de produto, explicando com calma os gatilhos, as principais estratégias para você realmente bombar em 2021, você ter um negócio que cresce cada vez mais e que vocês possam se tornar referência no mercado, referência no bairro de vocês e alcançar grandes resultados. Para vocês terem ideia, eu estou mostrando aqui, está no slide 120, né? São 203 slides aí, onde a partir dos últimos que a gente viu, a partir do slide 40, a gente vai ver com muita calma, com cada um com estratégia, cada um explicando como funciona, cada um trazendo os principais conceitos e as principais relações práticas, principais palavras, né? Quais são as palavras que vendem, né? Um passo a passo, simples, o caminho mais curto, por exemplo, né? E associado a gatilho de apelo à preguiça, atalho. E aí a gente dá os vários exemplos, né? Novidade, o que é uma novidade, como é que funciona, como é que você pode trabalhar, como é que as grandes indústrias trabalham, curiosidade, o que é que eu posso fazer para gerar mais vendas através da curiosidade, né? No meu salão, com frases como em breve, aguarde, segredo de beleza, 5 segredos de beleza revelados, um exemplo, né? Aí vários, o que hoje as youtubers têm utilizado bastante e têm conseguido também um ótimo retorno aí do pessoal, né? Antecipação, a gente vai falar sobre como fazer com que o teu cliente se enxergue num futuro de forma mais positiva para querer consumir contigo. E aí a gente pede novamente que use todo o conhecimento de forma ética, né, para que vocês possam angariar muito resultado positivo, crescer muito aí no mercado
e eu tenho certeza que vocês vão ter um destaque muito bacana, porque vocês têm o potencial de ganhar o mundo na área de beleza, tá bom? Eu sou Marco Paulo Marinho, esse é um presente dado a vocês, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam seguir o meu Instagram, Coeso Academy, acompanhar as novidades, acompanhar as promoções e, acima de tudo, vem fazer o curso, vem lá, vamos fazer com bastante calma, aprender cada técnica, se tornar aí um especialista em marketing, em comportamento do consumidor e fazer o teu negócio pipocar aí no ano de 2021, tá bom? Te vejo no curso completo. Beijo grande, valeu!